Muito boa tarde a todos que nos acompanham nesta live da Prefeitura do município de Araucária, pelo Facebook e pelo Instagram. Hoje a nossa conversa é com a Josiane Novak, ela que trabalha no Departamento de Fiscalização da Secretaria de Urbanismo aqui do município de Araucária. Boa tarde, Josiane, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Fernando? Excelente! E o tema de hoje é referente à Lei Complementar de número 23/2020, que dispõe sobre o Código de Posturas de Araucária, que gerou mudanças, nas notificações referente aos proprietários que não realizam a devida manutenção dos seus terrenos. E primeiramente eu queria perguntar para você, Josiane, como é que acontece esse processo de notificação? Tá, boa tarde a todos. O processo de notificação, eles são todos encaminhados via correio. Então, as pessoas normalmente recebem uma cartinha da prefeitura com uma notificação tratando especificamente da limpeza do imóvel. Então, todos são responsáveis pela manutenção, tanto por questões de segurança, como para evitar a proliferação de animais, vetores. Hoje a gente está com um problema com a questão da dengue, Então, cada proprietário, seja ele empresa, morador ou terreno vago, ele é responsável pela sua manutenção. Então, hoje, todos acabam recebendo uma notificação da prefeitura para que ele realize a manutenção desse imóvel. Um tempo atrás a gente sabe que as notificações muitas vezes eram feitas de ano em ano, ou seja, fazia neste ano, aí o proprietário fazia a limpeza adequada, no ano que vem ele deixava de fazer essa limpeza no seu terreno e a prefeitura precisava, através da Secretaria de Urbanismo, novamente ir lá e fazer essa notificação. Agora parece que essa notificação ela tem uma data que foi estendida, Ela tem uma validade, melhor dizendo. Isso mesmo. Então, a partir agora de janeiro, com as notificações que o pessoal já está recebendo, essa notificação ela tem validade por 5 anos. Como é que funciona essa validade de 5 anos dessa notificação? A partir do momento que ele foi notificado para que ele realiza essa limpeza e a manutenção, então por 5 anos a prefeitura não precisa mais notificar ele que ele precisa realizar essa limpeza periódica. Caso ele não faça daqui a um ano, digamos assim? Aí é multa. Daí a multa é direto. É multa direto. Ou seja, antes era notificado, a pessoa deixava um tempo, fazia durante um tempo, depois deixava de fazer, vocês iam lá e notificavam novamente. Agora, ao invés de notificar novamente, vai direto à multa. Vai direto à multa. Então, essa notificação tem uma validade de 5 anos. As pessoas devem prestar bem atenção nisso. Até porque eu acho que o morador, ele tem já a obrigatoriedade de fazer essa limpeza, Sim, todos são obrigados, O que estava acontecendo em alguns casos, as pessoas estavam aguardando a prefeitura encaminhar a notificação para aí ele realizar a limpeza, Então, ficou uma situação até corriqueira já, como a gente já tem um histórico das notificações, do que acontece com aquele imóvel, por conta do cadastro. Então, a gente já identificava que tinha notificação 2017, 18, 19. Ou seja, anualmente a prefeitura tinha que encaminhar. Ou seja, o proprietário estava mal acostumado já. Infelizmente, Então, sendo proprietário, tinha que ter essa consciência da obrigação de continuar mantendo limpo, por questão de vizinhança, e todo mundo acaba sendo responsável por isso. Essa notificação também, o proprietário ele tem um prazo para cumprir essa notificação, Isso. O prazo que é encaminhado, como está previsto em lei, são 20 dias do recebimento da AR, Eu só vou depois explicar quais seriam os outros procedimentos também para no caso dele não receba a AR, Porque não, tem pode casos... falar já, Posso falar já? Pode. Então, eles recebem via correio, o AR. Então, quando o correio nos devolve a informação do recebimento desse AR, conta-se 20 dias, da data que ele recebeu lá no correio. Caso a prefeitura receba a informação de que não localizou, não foi encontrado, mudou qualquer informação do correio, nós publicamos em Diário Oficial. Então, todas as notificações de limpeza também são encaminhadas para o Diário Oficial. Então, a partir do recebimento DR ou do Diário Oficial, ele tem 20 dias para realizar essa limpeza. Ou se manifestar
né, qual situação o que ocorreu para caso ele não tenha cumprido. Isso serve referente a terrenos baldios, a terrenos onde não seja o proprietário que more lá, mas o ocupante também? Sim, todos são obrigados, né? São responsáveis, digamos assim, né? A fazer essa manutenção, né? Então, algumas pessoas achavam que nós tínhamos que obrigatoriamente notificar o proprietário, né? O inquilino, o ocupante, quem estivesse lá não tinha essa obrigação. Não, ela é bem específica para que quem esteja lá, ele é obrigado. Se é um terreno vago, aí nós usamos, né, o cadastro da prefeitura e encaminhamos essa notificação para o proprietário que está lá cadastrado lá no IPTU para que ele realize essa manutenção. Olha só que interessante a pergunta agora. Se caso quem esteja nesse terreno seja um ocupante, como é que vai fazer para multar? Vai multar pelos documentos dessa pessoa que está morando lá? Como é que vocês fazem? Como a gente tem que notificar, então assim, foi encaminhado correio ou não recebeu, continua com o problema, né? Porque a intenção da fiscalização é que se mantenha a cidade limpa, Sim. né? Então, um fiscal vai até o endereço, né? Verifica a situação, porque todos os casos a gente tem que verificar também. Sim. Não é simplesmente a pessoa informar que o terreno está sujo. Nós temos que fotografar e ir até o local. Então, sempre um fiscal vai até o local. Então, se ele for até o local e identifique, não é um proprietário, é uma pessoa, ou o proprietário falou, é um inquilino, ou é uma pessoa que está lá, eu não tenho acesso a essa pessoa, né, que a gente já teve casos Sim. assim. Então, a gente entra em contato com quem, né, mora no local, pede os dados, né, as informações dessa pessoa e encaminha a notificação daí para quem está no local. Certo. E no caso de praças, parques e também áreas de preservação ambiental, como é que funciona essa limpeza pela prefeitura? Tá. Como é que é feito? A limpeza de parques e praças, ela é uma atribuição da Secretaria de Meio Ambiente, né? Então, obrigatoriamente, o meio ambiente faz essa limpeza e a manutenção, né, como um todo. A questão de área de preservação, né? Muitos às vezes nos questionam, né? Encaminham perguntando, mas é uma área de preservação, eu tenho que limpar? Existem algumas restrições com relação à limpeza de área de preservação. Então, se o imóvel ele é todo de área de preservação, não pode ser feita essa manutenção, essa limpeza. Até porque tem algumas pessoas que pensam, poxa, mas tem um local lá que é área de preservação, mas não é feita limpeza. Então, realmente, nessas áreas de preservação não pode ser feito. Não pode ser feita. Essa área ela não pode ser feita. Então, é área de preservação. Algumas pessoas até que acabam denunciando esses imóveis, né, acabam se sentindo, né, prejudicados por conta desses imóveis. Infelizmente, nós explicamos que, por ser área de preservação, não pode, porque o nome propriamente já diz, né, que é uma área de preservação. Mas, né, o único local que seria mesmo permitido locais que já tem asfalto e que tem um meio-fio, que já tem a calçada, esses locais eles podem fazer. Que daí seria para trânsito, né, de pedestres, né, para ter um livre acesso, né? Se a via já está asfaltada, já tem uma infraestrutura ali, então esse pedaço, esse trecho, né, ele é passível mesmo de manutenção. Os proprietários que têm terrenos abertos, eles precisam cercar esse terreno, mas eu fiquei sabendo que hoje em dia não é mais possível usar o famoso arame farpado, é isso? Sim, algumas pessoas utilizam, né, mas não é permitido, né, até por questão de segurança, né, o arame farpado, uma pessoa pode se machucar, né, uma criança, próprios animais, né, então o arame farpado não é permitido, ele é permitido aquele arame liso, né, ou muro, né, madeira, ou material que a pessoa tiver disponível no momento. Existem casos em que a multa se transformou num processo jurídico? Sim, vários casos nós temos, né? Ele tem caso de virar um processo jurídico ou judicial, né? Casos que não tem questão de inventário, ou tem a pessoa que está no local e que não é nenhuma pessoa permitida. Então, casos específicos assim que ou envolva a questão judicial mesmo, que já existe algum processo instaurado, esses processos normalmente a gente tem que ou consultar juridicamente, né, para que eles verifiquem judicialmente o que pode ser feito, né, para depois a gente poder tomar alguma ação, né. Então, alguns casos eles acabam se estendendo mais, né,
Aí as pessoas podem se perguntar, mas não tem 20 dias para fazer essa manutenção? Sim, né? A limpeza, existe o processo, existe esse prazo dos 20 dias, né? Mas infelizmente existem essas particularidades que precisam ser analisadas, que não é, infelizmente, simples fato da gente entrar, até porque se um imóvel ele é aberto, a prefeitura pode fazer essa limpeza e depois cobrar, judicializar, incluir em dívida ativa, né? Existem meios para fazer esse tipo de cobrança, né? Mas um imóvel que ele está cercado, que talvez tenha uma pessoa morando dentro, então a prefeitura já não pode, digamos assim, entrar e fazer essa manutenção, né? Essa limpeza. Então, aí engloba daí realmente o processo judicial ou processo jurídico, que daí precisa ser analisado caso a caso. Mas, em via de regra, todos acabam atendendo, entendem a situação. Tem muitas pessoas que não moram na cidade, então não passam constantemente pelo imóvel, principalmente os desocupados, o terreno baldio, né? Então acaba acontecendo mesmo essas situações, né? A gente tem que ir atrás, né? Porque realmente a intenção nossa é que as pessoas façam, né, a limpeza, que a cidade, né, fique bonita, ande cada vez mais para frente, né? Com certeza. Eu ia perguntar para você uma questão ali, até você respondeu, mas eu vou voltar nesse termo ali. As pessoas que não fazem essa limpeza naquele prazo estipulado de 20 dias, a prefeitura pode ir lá e fazer essa limpeza e cobrar. Sim. Fazer essa cobrança de que forma? Então, passados os 20 dias, né? A pessoa recebeu a informação, nós temos já os dados de que a pessoa não fez, recebeu e não fez a manutenção, não fez a limpeza. Passado esse tempo, a prefeitura pode multar, né? A multa, ela varia de R$1.000 a R$10.000. É R$1.005 ou R$10.000. Né? Dependendo da situação. Quando que é cada momento desse de multa? Ele tem alguns agravantes, né? Então a gente tem que analisar caso a caso, né? As pessoas que já fizeram, não fizeram, que a gente já tenha um histórico de que a pessoa não faz a manutenção, que a prefeitura já teve que, né, intervir e fazer. E já teve casos que a prefeitura teve que fazer mais do que 1, 2, 3 vezes essa manutenção, devido ao fato de que houve a denúncia, o proprietário não fez, por ser um terreno aberto. Olha, não chegou nesse caso, porque normalmente quando acaba ocorrendo a multa, e o caso da prefeitura em fazer a limpeza e cobrando, porque daí você tem que cobrar os serviços e fazer aí acaba salgado. ficar pesado, né? Daí a pessoa normalmente, assim, eu pelo menos não acompanhei mais nenhum caso de que ele foi recorrente nesse nível de situação, né? Só lembrando que assim, a lei passada, né, você citou da lei que entrou em vigor agora, ela já tinha essa previsão da limpeza, da responsabilidade dos proprietários de fazerem nessa limpeza. Entrou mais essa questão mesmo agora de que a prefeitura não precisa ficar avisando o tempo todo que ele tem que fazer. Então, a limpeza das calçadas das pessoas, de modo geral, é de cada morador a responsabilidade. Tem alguns pontos onde a prefeitura é a responsável em fazer essas limpezas, ou só quando acontece algum programa em algum bairro, como a gente tem o Bairro Limpo, alguns outros programas da Secretaria do Meio Ambiente, e também, logicamente, praças, parques, né, que são de uso público. A prefeitura, ela cuida, né, dos próprios, né, ela cuida dos trechos, né, que nem os canteiros centrais. Então, esses realmente são de responsabilidade da prefeitura em fazer. Acontece, como você falou, alguns casos que entra algum projeto, que esteja em andamento, aí a prefeitura acaba executando, né? Mas, via de regra, quem executa, caso o proprietário não faça, realmente é a prefeitura, a Secretaria do Meio Ambiente hoje, né, que é a detentora, ela executa e faz essa cobrança. Então, as pessoas precisam ter a consciência de que, além dessa multa, né, que pode ser de R$1.000 até R$10.000, ela ainda vai ter que pagar pela limpeza. Então, ela vai ter que ter esses dois custos por conta do não cuidado com o seu imóvel. Me diz uma coisa, a pessoa que quer fazer uma denúncia, ela liga para onde? Importante. A pessoa ela pode ligar no 3614-1450, que é o nosso ramal. 3614-1450. Pode mandar um WhatsApp, que esse telefone também é um WhatsApp. E também nós tem situações que as pessoas querem abrir o protocolo, né?
Também está disponível no site, né, no nosso sistema, né, Atende.net. de protocolo. Isso. Já tem essa opção, né, da pessoa fazer. A pessoa entra no site da prefeitura, na aba lá Secretaria de Urbanismo, dentro da Secretaria de Urbanismo tem o ícone. Ele digita lá o que você procura, você pode colocar lá denúncia de lote sem manutenção. Ele vai direto daí. Já vai abrir direto um campo, lá tem a opção de colocar nome, telefone, ele pode colocar o nome e telefone, mas ele também, se ele quiser fazer de forma anônima, sem se identificar, ele também tem essa possibilidade. Então, existem esses 3 meios, né? Telefone, WhatsApp ou abrir o protocolo, né? Para a gente poder acompanhar. Vamos partir para uma outra conversa também, relacionada a isso, e referente à publicidade comercial, que geralmente é feita através de placa, banner, cavaletes, principalmente isso é muito feito em esquinas, né? Em muros, na calçada. O que pode e o que não pode, referente à publicidade comercial? Sim, bem, a lei ela é bem clara e ela proíbe todo e qualquer tipo de publicidade na área do passeio, né? É área pública. Existe talvez uma possibilidade, mas aí seria uma outra situação. Mas a publicidade em si, como você citou, que seriam esses cavaletes, esses banners que o pessoal está usando, ele não pode ficar do muro para fora, do alinhamento, né, da construção, do muro que existe para fora, que seria a área do passeio, né? Nós temos também bastante reclamação, né, os comerciantes reclamam porque eles querem fazer divulgação, mas a gente tem bastante reclamação tanto de trânsito, né? Porque algumas se você liberar para vai ter que liberar para todo mundo? Sim, as pessoas colocam na esquina, isso como você que não falou. Permite uma lei estadual, municipal ou federal? É uma lei, existe a questão, né, da lei municipal, mas tem a próprios códigos de trânsito, tem algumas que não permitem, né? As pessoas colocam placa em rampa de acessibilidade, né? Não pode, como que um cadeirante vai subir? Então, não pode, em hipótese alguma, qualquer tipo de publicidade. E referente aos banners, que são, digamos assim, grandes, que são colocados geralmente em muros, em árvores. Você não pode colocar em árvore, em placa de sinalização. Postes, sem chance. Sem chance. Você não pode utilizar nada que esteja na área pública. Você precisa colocar na parede do seu comércio. Sim. Você pode colocar, na frente do comércio, na parte de cima ali, onde geralmente é colocado as placas, né, de identificação do comércio. Isso. As pessoas se as pessoas tiverem dúvida como fazer, a lei ela prevê as formas, os tamanhos, o que é permitido, ela entra com o processo e faz o pedido de como que ele pode regularizar a situação da publicidade. Se a pessoa tem a intenção de colocar uma placa, um banner na frente do seu comércio, pode ligar para vocês e ver qual é a melhor forma, de que jeito que ele pode fazer, se é permitido. Claro. Assim a pessoa não vai tomar uma multa, não vai ser notificada. Não vai perder o banner, não vai perder, né? Porque daí nós recolhemos. Vocês recolhem? A gente faz o recolhimento, né? A pessoa acaba perdendo esse material, né? Claro, depois se ele vir, ele pode, né, recuperar, né, pedir novamente, né? Mas aí tem que ser conforme o que a lei determina. A primeira vez que a Secretaria, o Departamento de Fiscalização é chamado, vocês fazem a notificação. Sim, a gente sempre comunica. E recolhimento daquela placa que está irregular ali. E tem muitos casos, Fernando, que as pessoas abandonam a placa. Os fiscais chegam no local, eles colocam num canteiro central, colocam numa esquina, você não sabe nem quem que é o dono porque eles deixam, né? Eles deixam fixo lá, né? Então daí esses casos a gente já faz o recolhimento, principalmente em questão de segurança, né? De trânsito, né? E para o próprio pedestre não se machucar, né? A gente já teve casos de pedestre bater a cabeça por conta de uma placa que estava mal instalada, a pessoa se machucou. Inclusive você comentou que já existiam momentos que o cavalete estava atrapalhando a visão do motorista e acabou causando um acidente. Sim, isso é bem corriqueiro mesmo. Certo. Acho que a gente tem alguma pergunta ali que a Tatiana anotou pra gente, por gentileza. Vamos ver algumas perguntas aqui para ver se a gente responde para vocês. A Nelva perguntou aqui pra gente se o inquilino que está nesse terreno, ele que tem que fazer a limpeza, se é de responsabilidade dele. Logicamente a Josiane já respondeu essa pergunta, né?
Eu acho que ninguém mora num terreno, numa casa, vou deixar ela responder, mas isso é uma lógica, ninguém vai morar numa casa e deixar o mato ficar a 1 metro, 2 metros de altura sem fazer a limpeza do seu terreno. Mas nesse caso, realmente, é o inquilino, é quem está morando ali que precisa fazer essa limpeza. Nós notificamos o proprietário, né? Já é de praxe, né? Vocês notificam o proprietário. O proprietário que está cadastrado, mas o inquilino, o ocupante, quem estiver no local, ele é o responsável também. O ocupante desse espaço só vai ser multado mediante visto que o proprietário não foi encontrado daquele terreno, é isso? E mesmo o proprietário, ele apresenta, como ele pode abrir um processo de defesa, né, que também é um procedimento nosso lá, a pessoa entra com processo de defesa, ele foi notificado, existe um inquilino lá, ele apresenta um contrato de locação, falou, ó, meu imóvel está alocado para essa pessoa. Aí nós vamos e notificamos, então, a pessoa que consta nesse contrato de locação. Olha só. A Daiane mandou a seguinte pergunta. A prefeitura notifica o proprietário se o imóvel estiver locado? Eu acho que é isso que a gente estava comentando agora, né? Ou se a pessoa notifica o inquilino. Ó, sem ler a pergunta, acho que a gente já respondeu. A mesma coisa. É nesse fator que você estava falando. Se o imóvel estiver locado e for notificado o proprietário, e esse proprietário tiver como provar, né, que esse imóvel está locado, quem será notificado e multado será o inquilino. Isso mesmo. Agora, no caso que não exista um contrato de locação, então, é nesses casos que daí nós vamos até a residência da pessoa, né, o local propriamente dito, e tentamos identificar quem que está no local. Né? A gente tem essa situação também, né? Alguns casos que não tem contrato ou que a pessoa está lá. A gente o proprietário também. Vem e diz, olha, está locado, mas eu não fiz contrato de locação. Aí, nesse caso, vocês vão lá nessa residência... Vamos no local... para notificar e multar a pessoa que está morando lá. Isso mesmo. Que é o inquilino, né? Que é o inquilino, né? Certo. Eu acho que temos mais alguma pergunta? Pessoal, gostaria de agradecer vocês por estarem nos acompanhando nessa live. Eu acho que é muito importante a participação da população nessas lives que a gente faz aqui através da Secretaria de Comunicação, dos serviços que a Prefeitura disponibiliza através das suas secretarias. Eu sempre digo, Josiane, que não basta você colocar um serviço público à disposição, tem que ser um serviço público de qualidade, com transparência. E queria agradecer você por estar aqui hoje explanando essas questões e falando um pouquinho sobre esse processo, como é que funciona, né, do Departamento de Fiscalização da Secretaria de Urbanismo. Obrigada, Fernando. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu acho de suma importância a população saber, né, como que são esses procedimentos, né, porque às vezes as pessoas acham que a prefeitura não está tomando ação, mas existem os meios legais, nós temos que respeitar os prazos, e tem todas essas questões, né, que foi repassado, né, na live, e agradecemos o espaço, né, para que a gente possa realmente divulgar para a população como que deve ser feito e que cada um tenha a sua obrigação, né, e cuidar do seu espaço, do seu imóvel. Só mais uma perguntinha antes da gente terminar e finalizar aqui. Quando essa notificação é enviada pelo correio, a pessoa lá da residência, para onde vai ser enviado, ou seja, para o proprietário ou para o inquilino, eles precisam assinar que está recebendo essa notificação para depois retornar para a prefeitura, né? Isso mesmo. Não esquecendo isso, porque as pessoas podem pensar, poxa, mas foi enviado lá, a pessoa não recebeu, e daí como é que fica? Não, nós temos todo esse controle, né? Por como é com AR, com aviso de recebimento, né? Então nós temos como acompanhar a data de recebimento, quem recebeu, então a gente tem todos esses dados, né, para acompanhar, né? Então isso a gente não tem como não saber, né? Tá certo. Muito obrigado. Nos encontramos na próxima terça-feira, nossa próxima live aqui pela Prefeitura do município de Araucária. Obrigado, uma boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.